Carta de Pero Vaz de Caminha. Uma carta que surge justamente para relatar, descrever tudo aquilo que foi visto nos primeiros 10 dias do nosso Brasil, neste primeiro contato entre os portugueses e os nativos, os indígenas que aqui viviam. Uma carta, portanto, escrita no ano de 1500. Uma carta, portanto, que está inserida dentro de um contexto que chamamos de quinhentismo. Veja, o quinhentismo, a literatura, um tipo de literatura praticada no quinhentismo, é aquilo que chamamos de literatura de informação ou crônicas de viagem. Significa, portanto, que nesse momento muitos textos foram escritos para cumprir uma função burocrática. Isso quer dizer, para cumprir uma função de, nas frotas, nas armadas dos grandes navegadores, iam em conjunto com eles os escrivães. Os escrivães tinham justamente uma função burocrática, ou seja, relatar tudo aquilo que obtiveram de informação dentro dessas viagens num formato de crônica. É nesse contexto que está inserida a Carta de Pero Vaz de Caminha. 3 dicas importantes e fundamentais para você ler essa carta, para você que vai prestar a Unicamp deste ano. 3 dicas são fundamentais. A primeira delas é que essa carta tem um caráter observador. Significa, portanto, que todo escrivão neste momento cumpria essa sua tarefa de observar tudo aquilo que se desconhecia, observar tudo aquilo que não se conhecia na Europa e relatar em forma de crônicas, em forma de cartas, para enviar ao rei, por exemplo, para que o rei tomasse contato com essas novas informações. E todas essas descrições, todos esses relatos estão pautados por uma linguagem e por um olhar muito objetivo, há uma linguagem muito concisa, uma linguagem, portanto, que nos leva a pensar que essa carta tem sim um caráter observador, meramente descritivo e burocrático. Além disso, essa carta tem muito daquilo que chamamos de realismo ingênuo, porque veja, tudo nesta carta está pautado pela visão eurocêntrica sobre aqueles que não eram conhecidos, os indígenas. Então, todas as impressões que Caminha deixará claro nessa carta estão pautadas por esse eurocentrismo, estão pautadas por esse olhar de quem não conhece a cultura dos indígenas e, portanto, sentem-se no direito de dar a esses indígenas uma nova cultura, uma nova religião, uma nova perspectiva extremamente colonial. E também essa carta acaba por ter, de uma certa forma, 2 objetivos, 2 consequências, que é, essa carta tem uma ideologia mercantilista, significa, portanto, que Caminha tenta convencer o rei de Portugal a explorar essas terras, porque há a grande possibilidade, na visão eurocêntrica de Caminha, uma grande possibilidade de haver ouro, prata e riquezas naturais aqui, nesta terra chamada Brasil, colocando em prática, portanto, o expansionismo territorial do Império Colonial Português deste momento. Outro ponto importante é que também fica claro nessa carta uma ideia de uma ideologia cristã medieval, porque veja, estamos falando aqui de um Caminha que encontra um grupo de pessoas que são os indígenas e as impressões que ele deixa claro nessa carta é que esses indígenas não possuem uma religião. Então era possível que, colocando em prática essa expansão da fé cristã, os indígenas pudessem, portanto, ser convertidos para serem católicos e com isso a Igreja Católica poderia aumentar o seu número de fiéis que estavam sendo perdidos pela reforma protestante de Lutero. Então fica muito claro essas 2 ideologias dentro dessa carta. E para você que vai prestar a Unicamp, fique muito atento a essas 3 dicas, mas mais especificamente fique atento ao modelo de prova da Unicamp pensando na literatura. A Unicamp sempre cobra uma alternativa, sobretudo nas suas segundas fases, uma questão da alternativa A sobre a verificação de leitura. Então essas 3 dicas aqui podem ser importantes nesse sentido. Mas fique atento também às questões da letra B, a prova da Unicamp, que normalmente pedem para o candidato associar o texto lido e tudo aquilo que foi lido, tudo aquilo que foi aprendido nesse texto, para situações do mundo contemporâneo, para situações dos dias atuais. Então fique atento, fique ligado a tudo aquilo que está dentro do universo dos indígenas atualmente. Então, por exemplo, a situação dos indígenas Yanomamis e a situação dos garimpos ilegais no Brasil, atrapalhando esta rotina dos indígenas que é completamente diferente da rotina de outras pessoas. E também fique atento à demarcação das terras indígenas, um ponto polêmico e bastante importante que está sendo discutido nos últimos anos do Brasil. Ou seja, são 2 temas atuais que podem ser encontrados dentro dessa carta, principalmente dentro dessa ideia de uma ideologia mercantilista e de uma ideologia cristã ainda evidenciada nos dias atuais.